Hello, guys! Sejam bem-vindos ao Dom Afonso Idiomas. Eu sou o professor Luciano Afonso e eu estou aqui hoje para sanar a sua dúvida do uso do verbo to be. Muitos me perguntam, Luciano, como que eu posso fazer para saber se na minha frase negativa ou na frase interrogativa eu utilizarei o verbo to be ou algum outro verbo auxiliar? A exemplo, do, does ou did, ok? Então é hoje que nós vamos sanar essa dúvida, ok? Então, vem comigo! Muito bem, então vamos lá, vamos sanar essa dúvida e você vai ver o quanto é tranquilo, ok? Então veja só, when and how to use the verb to be. Pessoal, é muito simples. O verbo to be, ele é um verbo que vai variar na sua estrutura. Então posso dizer que ele é um verbo irregular, ok? Como assim, Luciano, um verbo irregular? Simples. Eu costumo até fazer uma brincadeira dizendo que o verbo to be ele muda sua roupagem. Então, o be no infinitivo, mas quando ele vai para o tempo presente, conjugado com cada um dos pronomes pessoais, caso reto, né, com as pessoas, ele se transfigura, ele muda de roupagem. É como se fosse um efeito camaleão, ok? Então, quando eu tenho am é o verbo to be. Quando você diz you are também é o verbo to be. E quando nós dizemos he is também é o verbo to be. Uau, Luciano! Então, to be ele pode se transfigurar em três modos no tempo presente? Sim, pode. E é super natural, ok? Então, quando eu digo I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Tudo isso aqui é o to be. Mas, ó, muito atenção. O que é o verbo to be aqui é apenas a forma am, are, is. Eu não posso dizer que I é verbo. Não, I é um pronome. You também não é verbo. Nem verbo to be, nem qualquer outro verbo que possa existir na face da Terra. É um pronome também, pessoal do caso reto, ok? Personal pronoun. Bom, então pronto. Agora você já sabe o que é o verbo to be e você sabe também que ele tem superpower. Ele pode se transfigurar. Agora nós vamos falar, Luciano, e se eu quiser transformar uma frase que eu tenha na afirmativa para a forma negativa? Simple. Very simple, é muito simples. Basta você agregar ao verbo to be a partícula not. Isso, esse é de verbo de negação. Então você tem a forma por extenso, como aqui estou apresentando para vocês, e a forma contracta em subsequência. Bom, pessoal, chamo a atenção de vocês agora para um outro detalhe. Sempre, vou até colocar aqui a câmera, ok? Ao nosso estudo. Então veja só, eu coloquei aqui entre parênteses a forma contracta de I am not and. Pessoal, and é tão coloquial, mas tão coloquial, que poucos nativos sequer se atrevem a utilizar, ok? Então, minha dica, entendam quando você ouvir ou ler and, mas não use nunca, nem você sozinho com seu travesseiro, não use a forma and, alright? Bom, já as formas aren't, isn't, você pode sim utilizar postcards, WhatsApp, colloquial language, em linguagem coloquial, ok? Nossa, Luciano, mas é tão strict assim? Sempre que eu utilizar a forma contracta está sendo um linguajar mais coloquial? Sim, é assim e ponto, alright? Muito bem, então pronto, agora você já sabe que quando tivermos um to be na sentence, para negativar essa sentence, basta agregar a partícula not. Simple, isn't it? Muito simples, não é verdade? Vamos ver mais sobre o verbo to be? Então, vejam só. Aqui nós temos a questão da pergunta, interrogative. Bom, Luciano, e então, como que eu faço uma frase, uma pergunta, né? Utilizando o verbo to be? Simples, basta você deslocar o verbo to be para antes do sujeito. No caso aqui, no exemplo que eu trouxe, para antes do pronome. Atenção! Vejam que eu disse a deslocar para antes do sujeito. Eu não disse para o início da frase. Por que não? Porque eu posso ter uma pergunta utilizando o verbo to be e o verbo to be não vai estar no início da frase. Então, por exemplo, quando eu digo quando você está em casa? Um exemplo bem simples. When are you at home? When ficou no início da frase.
Legal, não é? Então vejam, o verbo to be virá antes do meu pronome ou do meu sujeito. De um modo bem, vamos dizer assim, prático, antes da pessoa. Ok? Muito bem. Então veja, aqui nós temos o exemplo, né? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok, Luciano, compreendi. Muito bem, então aqui eu trouxe algumas frases, exemplos de affirmative sentence. Veja, I am a teacher, she's at home now, we are friends, they are ready for the class. Luciano, mas eu também poderia colocar na forma contracta? Sim, poderia dizer I'm, she's, we, or there, mas isso aí já é bastante tranquilo, correto? Bom, vamos então agora para a forma negativa. Veja, she isn't, he isn't the boss. She isn't at home. You aren't a truck driver e they aren't together at the party now. Então vejam que nós temos aqui a forma contracta do verbo to be, e a partícula negativa, ok? Bom, Luciano, então quer dizer que todas essas quatro sentences que você traz, elas estão de um modo coloquial? Estão, sim. E como que eu poderia passar essas frases para um modo formal? Simples. Desmembre o verbo to be is da partícula not, que como nós vimos anteriormente fica is not. Ok? Desmembre o verbo to be are da partícula not. Igual nós vimos anteriormente, ficará are not. Ok? Bom, pessoal, então, vamos agora para a parte da interrogative sentence. Como nós havíamos visto, basta deslocarmos o to be para antes do sujeito, antes da pessoa, o executor da ação, ok? Ou sujeito de um verbo estático, que é o caso aqui do verbo to be. Então fica, are you fine? Is she your sister? Are they married? Is he at work now? Luciano, mas é uma pergunta. Onde está o do? Onde está o does? Não temos. E não podemos usar aqui. Por que não? Simplesmente porque nós temos o verbo to be. E é nesse ponto agora que nós vamos chegar. Bom, a este ponto aqui que nós chegamos, pessoal, nós temos o quê? Duas tabelas, the yellow one and the blue one. Então, quando é que nós vamos utilizar o do, does e quando é que nós vamos utilizar o to be na frase para montar uma pergunta ou para montar uma negação? É simples, pessoal. Vem aqui comigo, acompanhe-me. Então, veja que eu tenho uma frase na afirmativa, né? He is a doctor. Veja que na sua frase você já tem o to be. He is a doctor. Ele é um médico. Ou seja, aqui, para você transformar esta frase para uma pergunta, você não pode acrescentar um verbo auxiliar. Por que não? Eu costumo dizer que o verbo to be é o cara. Ou seja, ele não precisa de auxiliar. Se ele já está na frase, ele mesmo faz o trabalho de interrogar ou de negativar. Então, ele mesmo vai para antes do sujeito e está tudo bem. Is he a doctor? Pronto. Nós temos uma pergunta, ok? Trouxemos aqui um segundo exemplo, utilizando o verbo to be. Vejam, they are neighbors. Eles são vizinhos. Para interrogar, para transformar essa frase em uma pergunta, simple. Simple, simple. Apenas vamos utilizar o verbo to be antes do meu sujeito. No caso aqui, they. Que ficou, are they neighbors? Pronto. Então, ficou aqui concluído. Para negativar ou para interrogar, frases nas quais já temos verbo to be, basta que você faça o quê? Desloque o verbo to be para antes do sujeito quando for uma pergunta e quando for uma negação, agregue ao verbo to be a partícula not. E está tudo pronto. Agora vamos observar quando é que você vai utilizar o verbo auxiliar. Isso. O verbo auxiliar você vai utilizar quando na sua frase que você quer passar para negativa ou pergunta não tiver verbo to be. Veja o primeiro exemplo. Então, he speaks French. Você não tem a forma are, nem is, nem am, nem nada de to be. Então, nós vamos agregar o auxiliar does. Luciano, mas por que does e não do? Lembrando, quando você tiver o sujeito he, she ou it e equivalentes, nós utilizamos o auxiliar does para tempo presente. Repetindo, quando nós temos o sujeito he, she, it e equivalentes,
Para tempo presente em pergunta, usa-se o auxiliar does. Então, voltando aqui à tela, vejam, he speaks French, does he speak French? Observe que como já utilizamos o does, a letra S, ela desaparece do speak. Luciano, mas para onde que o speak foi? Foi para o mundo da BIC? Não, 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 não. O S, ele está junto com o verbo auxiliar. Ok? Isso, o verbo auxiliar does já tem a letra S, então, desnecessariamente, ele estaria aqui, por isso não usamos, alright? Vejamos então um segundo exemplo. Bom, they work together downtown. Eles trabalham juntos no centro da cidade. Aqui, o meu sujeito não é mais he, nem she, nem it, ou seja, não é terceira pessoa do singular. E também não temos verbo to be. Bom, vou te dar então 2 segundos para você acompanhar essa linha de raciocínio e me responder. Se eu não tenho verbo to be na minha frase afirmativa, posso agregar o verbo to be apenas para fazer uma pergunta? Então vamos lá, 2 segundinhos. One, two. Se você respondeu que não pode agregar, você acertou. Se você não tem o verbo to be na sua frase afirmativa, você também não vai poder empregá-lo só para montar uma pergunta, meio que um quebra-galho. Não, não. Lembre-se, verbo to be é o cara. Ele não precisa de auxílio de auxiliar, ele não precisa da ajuda de auxiliar, né, melhor dizendo. E também ele não aceita ser chamado só no final da festa. Ok? Então, se ele não está na afirmativa, ele também não vai aparecer na negativa e tampouco na interrogativa. Luciano, mas e então? O que faremos? Simples. Usamos o verbo auxiliar. Aqui, nesta frase, como o tempo é presente e o sujeito não é he, nem she, nem it, só nos resta a opção do auxiliar do, a qual temos do they work together downtown. Bacana, não é? Interessante este detalhe, não é verdade? Bom, isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, espero que vocês tenham compreendido. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui e também se inscreva em nossos canais, ok? Vou ficando por aqui neste vídeo, mas em breve trarei mais pontos a serem discutidos, ok? Thank you so much! Bye bye!